Salve Maria, meus filhos. Tenho visto circulando nas redes sociais uma imagem que aparentemente foi feita por um sacerdote. Eu vou tentar colocar no vídeo aí na edição, tentar descobrir como faz isso, em que este padre, não sei de onde ele coloca aquela imagem de um pastor que há muitos anos, não sei se vocês lembram, chutou Nossa Senhora Aparecida, junto da imagem do ídolo de Pachamama que jogaram no Rio, em Roma, com a frasezinha assim, reflita ou pense a respeito, algo assim. E essa imagem foi replicada por muitas pessoas, agentes de pastoral, leigos engajados, alguns sacerdotes, pregadores, etc, etc. E eu não quero entrar aqui no mérito desse meu irmão sacerdote, da vergonha que ele nos faz, os padres, passarmos com uma coisa dessas. Não quero julgar a intenção dele, acredito que talvez tenha sido uma boa intenção ao pedir respeito às outras pessoas, às outras religiões, o amor ao próximo. Prefiro pensar que a intenção foi algo assim bom, mas o fato são duas coisas. Em primeiro lugar, uma coisa não pode ser comparada à outra. Primeiríssimo lugar, não podemos de maneira nenhuma colocar Nossa Senhora no mesmo nível de um ídolo. Então, dizer que chutar a imagem de Nossa Senhora Aparecida é a mesma coisa que jogar o ídolo de Pachamama no Rio, sob uma perspectiva teológica, é colocar as duas coisas no mesmo patamar, é um absurdo. Isso é inadmissível vindo de um católico, ainda mais de um sacerdote. Eu sinto muito. Não é a mesma coisa. Numa perspectiva espiritual, numa perspectiva teológica, não é a mesma coisa, tá? Então eu sinto muito o senhor que fez essa postagem, as pessoas que compartilharam deveriam repensar, porque eu entendo que talvez não tenha sido essa a intenção, mas colocaram objetivamente Nossa Senhora e um ídolo na mesma posição. E não é a mesma coisa. E também esta comparação ela é sem propósito pela perspectiva dos fatos ocorridos. Por que eu digo isso? Quando o pastor chutou Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora Aparecida há alguns anos, não sei se vocês têm presente o que aconteceu, foi num dia de Nossa Senhora Aparecida, ele querendo dizer que aquilo ali era uma imagem de barro, que não tinha Nossa Senhora ali, ou seja, foi um ataque gratuito à fé dos católicos. Então foi uma disputa entre protestantes e católicos. E uma agressão gratuita que partiu dos protestantes, ou seja, desse pastor protestante em concreto. O caso do ídolo de Pachamama que foi jogado no Rio não se trata de uma disputa entre católicos e pagãos. Por quê? Porque não foi nenhum católico que entrou no museu. Eu digo no museu porque acho que são pouquíssimas pessoas hoje no mundo creem neste ídolo Pachamama. Então, a maior probabilidade de uma imagem de Pachamama estar naturalmente em Roma seria num museu. Então, mas ainda que não fosse num museu, que um católico, um grupo católico tivesse ido numa tribo que se cultuasse essa divindade e destruiu a imagem. Então, se fosse isso acontecido, eu entendo que teria sido um ato de desrespeito, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que padres e bispos e freiras e alguns leigos, de uma maneira mentirosa, porque em primeiro lugar afirmaram que se tratava de uma imagem de Nossa Senhora, introduziram aquele ídolo dentro do Vaticano e depois numa igreja. Ou seja, fiéis católicos, padres, bispos, freiras, alguns consagrados, não sei, de uma maneira mentirosa, mas católicos, profanaram o Templo Santo ao introduzir um ídolo que inclusive nem amazônico não tem nada a ver com o sino da Amazônia, é um ídolo andino, né? Que aparentemente na devoção desse ídolo se exige sacrifícios humanos. Então, de uma maneira
nós poderíamos considerar até de uma profanação, introduziram esse ídolo dentro do Vaticano e depois numa igreja. E um fiel leigo, lavando a alma de todo mundo, vamos ser sinceros, pegou aquela imagem e jogou no rio. Ou seja, não se tratava de uma disputa entre católicos e pagãos. Não se tratava de uma polêmica para dizer se ídolos são demônios. Não se tratava de uma polêmica sobre diálogo interreligioso ou liberdade religiosa. Nossos problemas não era a fé que pouquíssimas pessoas têm, mas se é que alguém tem ainda em Pachamama, não é isso. A questão realmente que está em jogo aqui para nós é que uma corrente herética, heterodoxa, está se aproveitando do contexto do Sínodo da Amazônia para promover uma verdadeira revolução e, querendo ou não, causaram o que a gente pode considerar uma profanação. Então, já que infelizmente as autoridades competentes não tomaram nenhuma providência, um leigo jogou aquela imagem no rio. Ponto. Foi isso que aconteceu. Não se trata de um desrespeito à fé dos índios ou à fé pagã, que também, sendo sincero, eu também não veria problema, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um leigo indignado com uma profanação. Ou seja, querendo colocar a coisa de um modo mais simples, é uma briga entre católicos. Ou melhor, entre hereges e católicos. Não tem absolutamente nada em jogo aqui do diálogo interreligioso, do diálogo ecumênico ou de liberdade religiosa, de qualquer coisa. O problema é a profanação. Uma ofensa gratuita, e de novo uma ofensa gratuita, que os católicos recebemos, mas o pior é que dessa vez não foi por parte de protestante, nem de ateu, nem de comunista, foi por parte de padres, bispos, freiras, leigos consagrados, etc. E essa foi uma reação que talvez você possa pensar que tenha sido exagerada, desproporcional. Eu não acho que foi pouco até, mas foi uma reação a uma agressão que nós sofremos. Então, espero que você tenha entendido isso. Espero realmente que as pessoas que me acompanham não compartilhem essa bobagem dessa montagem que esse padre aí fez. E se fizeram, que apaguem, que se retratem, porque, como eu disse no começo, em primeiro lugar, isso coloca Nossa Senhora no mesmo patamar que uma divindade. Já por isso é inaceitável. E em segundo, porque é uma bobagem muito grande, porque a nossa intenção, a intenção de quem jogou aquela imagem, não era desrespeitar a crença de ninguém. A intenção era realmente pôr fim a uma profanação, a uma agressão que nós sofremos, como eu disse, pior, por parte de bispos, padres, freiras, leigos e fiéis consagrados. Que triste. Vamos rezar pela nossa igreja. Salve Maria, Deus te abençoe.